Olá a todos que nos acompanham aqui no canal Amor do Calvário, aqui no Facebook. Nós estamos com o pastor Mauro Alves para esse estudo de hoje sobre seitas e heresias. É o primeiro episódio, a gente vai fazer alguns e tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, né? Eu creio que vai ser de grande importância, né, nosso entendimento sobre esse assunto, que é um assunto bíblico, um assunto que requer muito entendimento, né? E tenho certeza que vai ser de grande ajuda para todos nós. Esperar o pessoal chegar, né, pastor Mauro? Que aí a gente começa a live já com todo mundo aqui, né? O pessoal já deve estar chegando por aí. Eu vou até começar a compartilhar também aqui para já ir abrindo, né? Pessoal chegando aí, né, para começar. A Vanessa já entrou aí, a paz do Senhor, dando a paz aí, pastor Mauro. Paz do Senhor, Vanessa, paz do Senhor a todos aí. Eu acho que o pessoal vai chegando agora, né, e assim que começar, a gente já falar sobre esse assunto de total relevância para a vida cristã, né. Quem for entrando, por favor, vai dando um sinalzinho para a gente aí, cumprimentando os irmãos, né, aqueles que estão entrando aí, boa noite, paz do Senhor a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui falando sobre esse assunto, né? O Maicon já entrou aí. Maicon, Deus abençoe. Maicon lá do Tocantins. E outros irmãos que estiverem entrando aí na nossa live dessa noite, que cumprimente, dê a sua paz, para a gente poder dar início a essa live que é muito importante, né, para a nossa vida cristã, para aqueles que nos acompanham no canal Amor do Calvário lá no Instagram, e também acompanha o trabalho do pastor Mauro, tanto no Facebook quanto no YouTube, né, as páginas também do canal do pastor Mauro Alves, também o ADM Apologético. Então, vai ser um tempo de grande refrigério para nós, né, e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção, né. Queria convidar o pastor Mauro já orar, pastor, para a gente já dar início, né, a nossa live dessa noite, enquanto as outras pessoas vão chegando. Nosso boa noite e a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, boa noite, né? Vamos orar nesse momento para dar início. Eu acredito que esse assunto aí, ele é um assunto bastante emblemático, né? E vai nos trazer várias reflexões e também vai ser muito especial, né, para o elevo espiritual de todos aqueles que estiverem acompanhando. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui para podermos estudar a tua palavra, Amém, falar sobre assuntos que são preponderantes, Senhor, para a expansão do teu reino. Continua abençoando cada um, todas as famílias representadas, Leandro, Vanessa, Valentina, minha casa aqui também, a igreja, que o Senhor continue nos sustentando e que o Senhor continue levantando apologistas para poder fazer defesa do Evangelho, para que o teu nome seja glorificado e as pessoas incautas sejam avisadas do perigo que representa as seitas. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, pastor Mauro, eu creio que de início, sim, eu queria que, até eu recebi agora um post, uma mensagem no canal, né, no Amor do Calvário, na qual até a gente é acostumado já a lidar com as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu acho que de antemão, acho que seria bom o senhor explicar, antes da gente entrar no tema de hoje, né? Qual é a diferença de igreja e seita? Porque eu fui até, a pessoa mandou um comentário lá no post do canal, falando, né, que ela achava estranho, a gente até iria acompanhar a live, se estiver acompanhando, seja bem-vindo, né? Todos que estiverem aí, por favor, nos dê a paz do Senhor, para a gente poder saber quem está aí conosco, né? Poder interagir. Michele, graça e paz, seja bem-vindo. Então, o pastor, as pessoas não sabem diferenciar igreja e seita. E lá, essa pessoa falou para mim assim, olha, vocês vão falar mal de igreja, e Jesus falou assim que não é para a gente dividir, porque às vezes a pessoa, todos que falam de Jesus, está tudo certo.
É por aí, pastor? Não, com certeza não, né, Leandro? Isso daí, o que nós estamos vivenciando muito hoje, no meio cristão, é o analfabetismo bíblico, né? E as pessoas, por serem incautas e não terem o conhecimento, elas caem muito nesse erro que você está falando aí, que esse irmão supostamente disse, né? Eles acreditam que quando você vai fazer a defesa do evangelho, ou vai instruir, refutar as falsas doutrinas, que você estaria falando mal de outras igrejas. É importante a gente salientar, asseverar, que as seitas são movimentos perigosos, elas não são igrejas. Né? Existem várias, abraço ao pastor Edinaldo Cardoso, meu amigo, aí de Linhares mesmo, Leandro. Deus abençoe. Grande abraço, pastor Edinaldo. Tem que voltar lá fazer uma visita, que uma das profecias que ele falou conosco no dia lá é a Valentina. A Valentina está aí, preciso até levá-la lá para ele conhecer. Amém. Pastor Edinaldo é pastor presidente da Assembleia de Deus Sem Fronteiras aí na cidade de Linhares. Pois Amém. bem, então no que tange a questão da igreja, são várias as diferenças entre uma igreja e uma seita, que a gente precisaria de uma outra live aqui para poder estar pontuando, né? E até porque a palavra seita, ela é uma palavra que aparece no Novo Testamento, e quando a gente vai observar a semântica dessa palavra, atrelada à palavra heireses, que é a palavra heresia, né? A gente descobre que a seita, eu vou dar algumas características aqui só para a gente poder ter uma noção, mas a palavra heresia, por exemplo, heireses, ela significa preferência, né? Quando uma pessoa, ela está, por exemplo, ela não concorda com uma doutrina ortodoxa, uma doutrina conservadora, clássica, então ela traz outras, no seu conceito, outros tipos de doutrinas, e ela prefere, então, começar um movimento, começar um grupo, né? E aí ela vai discipular aquele grupo, segundo aquilo que ela pensa, muitas vezes de uma forma muito deturpada, e aí nasce esse grupo, esse movimento que nada tem a ver com a Igreja de Cristo. Né? Então, duas coisas mais características de uma seita, que eu quero pontuar aqui, é o exclusivismo e o proselitismo. O que é o exclusivismo? É quando um determinado grupo, ou algum tipo de denominação, ele assevera que a única maneira de ser salvo é você fazer parte daquele grupo. Isso é exclusivismo. E o proselitismo é quando essa organização ou esse grupo, ele procura discipular pessoas que já estão inseridas dentro do contexto da igreja. Ao invés dele evangelizar pessoas que ainda não conhecem o evangelho, eles também procuram bombardear, né? Eles jogam uma avalanche de tentativas de tirar a pessoa já de uma igreja que já está há tempo, já inserida na igreja, para levar com eles. Isso é chamado proselitismo. Também é característico das seitas. Então a seita nada tem a ver com a igreja. E na medida que nós estamos desenvolvendo essa live, nós vamos mostrar por quê. Porque para ser considerada a igreja de Cristo, precisa estar fundamentado teologicamente, biblicamente, né? Sobretudo biblicamente, dentro do contexto histórico, teológico da história da igreja, para que então possa ser considerado uma igreja. O que nós estamos fazendo aqui é refutando as seitas, né? Que não são igrejas. E um outro sim, Leandro, se você me permite, ainda dentro desse prefácio, para a gente criar uma plataforma aqui, é dizer, eu vou usar uma frase aqui do pastor Martinez, que é um dos maiores apologistas do Brasil hoje. Ele diz o seguinte: nós, a igreja, a apologética cristã, ela não tem por objetivo fazer pontes com as seitas, mas o objetivo da igreja é criar um muro de proteção em volta da igreja. E lá em Provérbios tem um texto interessante que diz assim: quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Dentro de uma linguagem poética do livro de Provérbios, a gente entende que esse muro é a doutrina e a cobra é Satanás, né? E só para acabar de pontuar ainda, né? Um abraço aí ao pastor João Donizete também. Uma coisa interessante que eu sempre falo, Leandro, vou fazer uma metáfora aqui para a gente entender isso. Quando as pessoas falam, não pode falar seita, esse termo é agressivo, esse termo é ácido, esse termo é pesado.
eu costumo fazer uma comparação com um medicamento que ele está no mercado, né? E, de repente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela descobre que esse remédio tem efeitos colaterais graves e que pode até levar uma pessoa a óbito. Então, a pergunta que eu faço para quem está sintonizado, a Anvisa deve divulgar o nome desse medicamento ou não? Ou deve omitir o nome do medicamento? Gostaria até que os irmãos dessem uma pontuada e respondessem essa pergunta. Assim são as seitas. Se elas têm veneno na panela e elas têm doutrinas que são letais, né, que trazem problemas espirituais para as pessoas e até questões de caráter, nós devemos divulgar o nome delas ou não? O pastor, até o Carlos está colocando aqui, graças e paz ao Carlos, Deus abençoe. Está colocando aqui, aquela nova seita Igreja do Deus Todo-Poderoso, chinesa em Portugal, usa o proselitismo. O senhor já deve conhecer essa seita aí, né? E, assim, falando um pouco sobre isso, pastor, qual que é as 3 características principais para para ser identificada uma seita, vamos dizer assim? As principais eu já pontuei aqui, mas tem 3 aspectos que a gente precisa observar muito num movimento ou numa denominação, que é o seguinte, né? Questões doutrinárias, questões morais, né? E as questões sociológicas. Se a gente observar esses 3 aspectos, pelo menos, o comportamento que elas têm em relação à sociedade, o comportamento que elas têm em relação às questões cívicas, né? Por exemplo, nós vamos falar das Testemunhas de Jeová, eles não cantam hino à bandeira, eles não cantam hino nacional, eles não vão lá votar, porque eles dizem que isso aí está relacionado com idolatria. Então, é questão sociológica aí no caso. A maneira com que ela se relaciona com a sociedade, reuniões herméticas, no caso, né, que são reuniões fechadas, e também questões doutrinárias. A doutrina que elas pregam sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o porvir, sobre o estado intermediário dos mortos, está de acordo com as Escrituras? Então, aí já é a questão doutrinária. E uma outra questão também é moral, porque as seitas que são mais radicais, são mais nocivas, elas também deturpam as questões morais. Não é o caso da Testemunha de Jeová, né? Que eles até trabalham a questão moral, mas as seitas mais nocivas, nós temos histórias aqui que não são muito distantes, recente, né? Nos anos 70, por exemplo, lá na cidade de Waco, nos Estados Unidos, no Texas, né? Oklahoma, nos Estados Unidos, Jim Jones, que acabou, além das questões de promiscuidade sexual, esses líderes que eu citei, levaram pessoas a suicídio coletivo, envenenamento coletivo e assim por diante. Sem contar que uma pessoa que ela participa de uma seita, quando ela sai, que ela consegue se desvencilhar e se livrar de uma seita, ela sai com muitas sequelas que precisam ser trabalhadas ao longo do tempo para que elas possam verdadeiramente serem libertas do movimento, né? Amém. Pastor, só para antes da gente entrar no assunto do Testemunho de Jeová, essa Igreja do Deus Todo-Poderoso que o Carlos colocou que tem em Portugal, no Brasil já chegou essa seita aqui? Eu não sei te informar se eles já estão no Brasil, né? Mas eles também têm características de seita, tem proselitismo e tem também essas religiões que vêm da China, né, das regiões orientais, elas estão carregadas de heresias relacionadas com religiões orientais, né? Inclusive, teve um rapaz aqui na minha cidade, você conhece ele, um dia ele falou para mim que a salvação veio da China, né? Só que da China só vem essas coisas e coronavírus. Da vida da China é coronavírus, não é a salvação, não. Ô pastor, antes da gente já entrar na questão da... Ô Michael, eu vou segurar a tua pergunta aqui, depois o pastor Mauro responde ela para você, porque já faz parte de dentro do processo aqui da live. Pastor, como surgiu o movimento dos Testemunhos de Jeová? Como foi a fundação? Quem foi o fundador? A Michelle está colocando uma pergunta aqui também. As seitas também não pregam a Trindade? Ela está falando, as seitas também não pregam a Trindade, né? Então,
vários assuntos aí que a gente vai ter que abordar, pastor, mas vamos pelo início ali. Prometo que eu ponha as perguntas aqui para o pastor responder. Quando começou a fundação desse grupo, né? E quem foi o fundador? Ô Leandro, então, isso aí é muito importante, porque às vezes as pessoas vê, igual esse rapaz mesmo que você citou, mencionou aí, né? Que ele acredita lá, vê lá Salão do Reino, né? Das Testemunhas de Jeová, e as pessoas acabam acreditando que se trata de uma igreja, né? De uma igreja séria. Mas é bom a gente mostrar aqui o seguinte, deixa eu só me posicionar aqui. É bom a gente mostrar que não se trata mesmo de uma igreja, né? As Testemunhas de Jeová, elas são oriundas dos Estados Unidos. Por incrível que pareça, os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo, né? Protestante, mas também é o maior nascedor e criador de seitas e heresias. Parece que vem tudo de lá, né? Antes de vir lá das regiões orientais, passa por lá, né? Então eu vou dar uma síntese aqui histórica do que representa as Testemunhas de Jeová, né? Como elas começaram. A história do jeovismo, Leandro, ela está intrinsecamente ligada a um homem chamado Charles Taze Russell, né? Que há uma grande probabilidade que esse homem também tenha sido maçom. Inclusive, depois as pessoas que se interessarem, no final eu quero estar indicando alguns livros aqui, né? Que são literaturas úteis para quem gosta de estudar essa área. E quem interessar, entra no Google depois e vê lá, coloca lá sepultura ou túmulo do Charles Taze Russell, e você vai ver que estranho que é, no mínimo estranho, uma pirâmide no túmulo dele, né? E sem contar que está provado pela história que ele dava muitas palestras na maçonaria. Então me parece que há uma ligação muito forte do Russell, né? Com a maçonaria. O Russell ele nasceu no século XIX, 1852, no estado da Pensilvânia, né? Pittsburgh. E Russell, ele era de uma família bem abastada. O pai dele tinha uma rede de loja, né, de roupas masculinas. Em 1897, o pai dele morreu e deixou essa rede de lojas para ele, né? Ele não tinha uma boa formação secular, não, né? Ele estudou, mas a formação dele não era muito boa. E Russell, então, recebeu também orientações religiosas, né, na igreja presbiteriana, depois um pouco mais de educação religiosa através de seus pais, né, e depois, mais tarde, ele acabou migrando para a igreja congregacional, que ele achava que era um pouco menos rigorosa, né, e aí começou a estudar as religiões e tal. Em 1876, ele se envolveu lá com um ex-adventista, né, lá do movimento millerita de Guilherme Miller, e aí chamado Nelson Balbour, e aí eles acabaram se tornando sócios, né, no ministério, e Russell ficou então cuidando mais das questões doutrinárias, e o Balbour, que era o intelectual, começou a cuidar das questões de gestão. Então aí logo também se separaram, né, não foram muito longe. Após Russell ter rompido com o Balbour, então nasceu a Torre da Vigia, porque no início não chamava Testemunho de Jeová, chamava Torre da Vigia, né? Depois passou a chamar Arauto de Cristo e, por fim, Testemunho de Jeová. Então, com esse rompimento que ele teve com o Balbour, ele, então, lançou já a própria revista, né? Propagando as suas ideias, e em julho de 1879, ele vai publicar essa primeira exemplar da revista, chamava Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Aí ele começou ela como quinzenal, depois passou a mensal, e depois foi indo, e hoje é uma revista que vende uma tiragem muito grande, né? Pra você ter uma ideia, nos últimos 40 anos foi lançado um exemplar que tem todas as edições antigas, com 6.622 páginas. É uma edição comemorativa da Sentinela, né, ou da Torre da Vigia, e assim por diante, que eles utilizam
nas reuniões deles para estudar. Não é como nós. Eles leem a Bíblia também, depois eu vou explicar sobre a Bíblia deles. Mas eles utilizam a revista Sentinela como se fosse uma revista de escola dominical que a gente usa, né? Pois bem, então o Russell, ele vai morrer em 1916. Depois que ele morreu, as Testemunhas de Jeová já estava propagado em mais, essas revistas já circulavam em mais de 15 idiomas, pra você ter uma ideia, né? Quando ele morre, então vem os sucessores dele, né? Em 1916 ele morreu, vem o Joseph Rutherford, que era um juiz, né? Ele assume em 6 de janeiro de 1917, e assim vai passando depois que do Rutherford veio o Nathan Homer Knorr, né, que foi até 1977, de 1942 até 1977. Aí depois veio o Frederick William Franz, de 77 até 1992. E, por fim, o último presidente foi o Milton G. Henschel. Ele começou a ser presidente aos 72 anos de idade. E depois, quando ele morreu, aí eles já não colocaram mais um único presidente. Aí esse cargo ficou rotativo entre o grupo deles, que eles chamam corpo governante, né? Corpo governante, que é a hierarquia que eles têm lá, tudo é determinado por esse corpo governante, né? Eles têm a sua sede em Nova York, da editora, né, da Torre da Vigia, e aqui no Brasil é em Cesário Lange, aqui no litoral. Então aqui é uma síntese do jeovismo, né? Tem algumas profecias falsas que eles vaticinaram também, que nunca se cumpriram. Russell profetizou que Jesus viria em 1914, depois não veio, ele reprofetizou para 1915, também não aconteceu, mas eles dizem hoje que Jesus já veio em 1914, só que ele veio no mundo espiritual, ninguém viu, né? Ele não veio visível. Eles não acreditam na vinda visível de Jesus. Eu quero ler um texto, Leandro, antes de eu passar de volta para você, que está em Isaías 43:10, que diz assim, ó: vós sois minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo ao quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum se formou, Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Esse texto é o texto clássico que eles utilizam, Isaías 43:10, para dizer que eles são as testemunhas de Jeová. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus não está falando com o testemunho de Jeová, né? A única testemunha de Jeová mais fiel que existe é o próprio Jesus, porque lá em Apocalipse está escrito testemunha fiel. Então a testemunha de Jeová fiel é o Senhor Jesus, né? Amém. O pastor, então a imagem do senhor, eu acho que o senhor está bem no cantinho, o senhor um pouquinho mais para o meio da tela, aí, fazendo favor, para poder pegar melhor o senhor. Aí agora cortou, tá aí, ótimo. Bom, vou começar as perguntas aqui, vou começar as primeiras perguntas. Primeiro, o Maicon tinha colocado aqui, pelo que sei, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus, Deus e o Espírito Santo são deuses diferentes. Não é bem isso, viu, Maicon? O pastor Mauro vai explicar para você agora o que seria, como eles creem relacionado à questão de Deus, né? Vamos dizer assim. Só eu dar uma resposta para o Tércio aqui, que é um amigo que eu tenho que é adventista, lá de Tupã, né? Até porque o Tércio sabe disso, mas tem muitas coisas que os adventistas e os testemunhos de Jeová, eles têm em comum, né? O Tércio está dizendo que até o século XIX era muito comum os túmulos em forma de pirâmide. Ele está falando isso porque a Ellen White também tem ela também tem o túmulo em forma de pirâmide. Mas eu sei que a Ellen White não era maçom, não, Tércio, pode ficar tranquilo. Agora, há uma probabilidade que tanto ele como o Joseph Smith, que é o líder dos Mormons, também era maçom, né? Entretanto, o túmulo ali, eu acho no mínimo estranho aquela pirâmide lá. Mas tudo bem, não é a tônica do assunto aqui, não. Vamos caminhar. O que o Mike está dizendo? Pelo que eu sei, as testemunhas de Jeová, ele acredita que Jesus, Deus e o Espírito Santo são deuses diferentes. Não é bem assim, não. As testemunhas de Jeová, eles são unitaristas. Eles não são unicistas. Unicista é o seguinte: o unicista, ele crê que é uma pessoa só. Tanto Jesus, o Pai e o Espírito Santo seria uma pessoa só,
que teriam atuações diferentes e modos diferentes de atuação. Mas eles acreditam na deidade de Jesus, os unicistas, que Jesus é Deus. Agora, o unitarismo não acredita na deidade de Jesus, que Jesus seria Deus. Para eles, para as testemunhas de Jeová, Jesus seria criado por Jeová, né? Ele é um deusinho menor, com letra minúscula, filho de Deus. E o Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa, é uma força ativa. É apenas uma força, um poder que Jeová usa, né? Por isso que eles são chamados unitaristas, diferente do unicista. Certo. O Arivaldo está perguntando aqui o seguinte: irmão Leandro, por que os testemunhos de Jeová são contra a transfusão de sangue? Está perguntando aqui, pastor Mal. Eles são contra a transfusão de sangue por equívocos de interpretação das escrituras. A palavra alma na Bíblia, que é a palavra nefesh, hebraica, né? E a palavra psre, do grego, a gente fala psique, mas é psre, do grego, elas mudam conforme o contexto. Então, na Bíblia, a alma pode aparecer como pessoa, depende do contexto, pode aparecer como animal, pode aparecer como homem interior, que é a parte interior do ser humano. E eles, quando a Bíblia diz não comer sangue, não está dizendo para não doar sangue. E aí eles utilizam o texto que fala não comer sangue. Você pergunta para eles, por que não pode doar? Porque sangue é a vida. Sangue é vida. E aí eu quero que você lê um texto aí, Leandro. 1 João 3,16, por favor. 1 João 3,16, vamos ler aí. Quando vocês conversarem com o testemunho de Jeová, que ele fala sangue é vida, você lê, aí você pergunta para ele, sangue é vida? Ele vai falar, sangue é vida. Aí você responde isso aí para ele, ó, 1 João 3,16. Eu vou colocar aqui nas perguntas. 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pronto. Deus, ele deu a nossa vida através do quê? Por nós, através do sangue. Com certeza. Se ele deu a sua vida através do sangue, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Abraço ao irmão Nilson, lá de Iacri, Deus abençoe, uma das igrejas que eu fui pastor. E outro sim, eles usam o texto também de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é a Concílio de Jerusalém, sim. E lá está dizendo que tem que se abster do sangue, né? Do sangue, da carne sufocada e do sangue. Aí eles dizem, ó, se fosse, aí você fala, não, é porque não pode comer um animal destroncado. Ele fala, mas por que está falando da carne sufocada e do sangue? Porque o sangue, em Atos capítulo 15, quando ele fala assim, abster-se do sangue e do sangue sufocado, ou da carne sufocada, sangue ali é uma alusão, uma metáfora da vida do ser humano. É para você não tirar a vida do outro. Porque quando Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ele está falando que a nossa luta não é contra a vida humana, ok? Então, o texto de Atos 15 também não serve para refutar essa questão. E uma outra coisa importante é que a Bíblia diz que você não pode comer sangue. Quando você vai receber uma transfusão de sangue, que é chamado de modo parenteral, o seu organismo não reconhece aquilo como alimento. Porque para o teu organismo reconhecer alguma coisa como alimento, tem que passar pelo trato digestório ou digestivo. Senão o organismo não reconhece como alimento. Logo, quando você está recebendo sangue na veia, não é um alimento, ele está reconhecendo como um tratamento. Ótimo. Pergunta, eu acho que está respondida aí, Arivaldo. Obrigado pela participação aí na nossa live, Deus abençoe. Pastor Mauro, a Michelle tinha colocado essa pergunta aqui. As seitas também não pregam a trindade, né? No caso dos testemunhos de Jeová, o senhor já até falou do unitarismo, do unicismo, a diferença dos dois, mas com relação às seitas, isso depende muito de seita para seita, né? Mas no caso dos testemunhos de Jeová, das testemunhas de Jeová, eles não creem na trindade, né? Porque eu quero até explicar, até o Tércio está aí, é bom a gente explicar. O Adventismo do Sétimo Dia, por exemplo, eles acreditam na trindade, né? Eles só tem um problema. Assim como a testemunha de Jeová, os adventistas acreditam que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Entretanto, as testemunhas de Jeová, elas trazem essa ideia mostrando que Jesus foi criado por Jeová. Enquanto que as testemunhas os adventistas não.
eles dizem que Jesus é Miguel, mas não por ser criado por Jeová, porque seria um dos nomes eméritos de Jesus. O que também não resiste ao crivo da Bíblia, mas é bom a gente ser honesto aqui no que nós estamos ensinando, né? Certo. Então, quer dizer, as testemunhas de Jeová em si, elas não creem na Trindade. Não. Isso também já reflete, viu, irmãos, aqueles que nos acompanham aqui na live, aqui no Amor do Calvário, que não é uma igreja, entendeu? Existem os pilares que precisam ser foram colocados pelos apóstolos e os pais da igreja, e toda a teologia sistemática vai levando a isso. E isso precisa ser seguido. Então, por exemplo, alguém que não crê que Jesus é Deus, ele está indo contrário aos princípios que a Bíblia ensina, os princípios que a patrística ensinou, os princípios que foram formulados durante os concílios da igreja. Então, quando um testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus, ele está não só falando uma heresia, mas ele está cometendo um erro gravíssimo, né, que é contrário a Escritura Sagrada, né, pastor Mauro? Até porque quando eu coloco que Jesus não é Deus, né, e quando eu coloco que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, eu estou mexendo na soteriologia, na doutrina da salvação, porque uma criatura não pode salvar outra criatura. Então, né, se Jesus e Miguel é a mesma pessoa, então Miguel ele é uma criatura, ele foi criado. Então ele não pode ser um salvador, porque não pode uma criatura salvar outra criatura. Ok? Então, veja bem, são coisas que a gente precisa analisar bem e olhar para a Escritura. Porque as Escrituras... Depois eu vou explicar um pouco aqui sobre a tradução Novo Mundo. Eu estou até com ela na mão aqui, ó. A tradução Novo Mundo, né? Tradução Novo Mundo está aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia que as testemunhas de Jeová usam. A tradução Novo Mundo das Escrituras. Quando você for conversar com o testemunho de Jeová, você utilize a sua Bíblia. Depois eu vou explicar por quê. Nunca a Bíblia dele, porque eles falam, não, ó, eu tenho a Bíblia aqui também. Esse dia um tempo atrás, parou um aqui na porta de casa e estava com a Bíblia. Eu pedi para ele ler um versículo na Bíblia, ele não achou, porque não tem na Bíblia dele, eu vou explicar depois. Aí eu fechei ele, né? Peguei ele, não teve jeito. Então, é muito importante a gente observar isso e saber que a apologética cristã, ela existe... Ela é imprescindível, é só ler a carta do apóstolo Judas, que Judas ele diz muito claramente que ele ia escrever acerca da salvação, mas foi necessário escrever acerca da fé que uma vez foi dada aos santos e a ensinar os santos a batalhar por essa fé. Quer dizer, nós estamos em guerra com as falsas doutrinas. Exatamente. Até porque muitos até dão a paz do Senhor para eles, achando que eles são igreja, põem para dentro de casa para tomar café e fazem absurdos aí, achando que eles são igreja, né? Então, e na verdade não são. Né? Você sabe, Leandro, que hoje 50% dos cristãos não acreditam na doutrina do inferno, e é uma grande gama de cristãos hoje, principalmente lá nas academias, né? Começa na academia isso daí. A hermenêutica pós-moderna já estão migrando para o lado do ecumenismo, dizendo que outros são universalistas, teísmo aberto, dizendo que Deus vai salvar a todos e que nós temos que apoiar a todos, aceitar a pessoa como ela é, né, e que, pelo amor, nós não devemos falar sobre seita, que às vezes nós somos muito duros. Então, mais uma vez, eu repito, nós não estamos interessados em fazer ponte com as seitas. Nós queremos criar muro de separação e proteger a doutrina. O que nós queremos é evangelizar os adeptos das seitas. Eles precisam ser evangelizados, nós amamos eles, entretanto, para se evangelizar alguém das seitas tem que ser preparado para isso. Porque eles estão anos-luz de algumas igrejas, principalmente das igrejas neopentecostal, no que tange a estrutura de estudo, né? O preparo que tem os seus membros. Danilo está até pontuando aqui que as testemunhas de Jeová são uma seita. Todavia, faz um trabalho de evangelização e excelência. No que tange a isso, eles estão muito na nossa frente, mas porque eles são forçados para fazer isso. Não é como na igreja que você pede o trabalho voluntário. Lá, se eles não fizerem, eles têm horas para dar relatório, eles têm que ficar horas. Eles são rebaixados de cargo e chamados de servos maus. Exatamente.
O Marco está perguntando aqui por que os testemunhos de Jeová não deixam a barba crescer. Deve ser princípios deles lá também, né? Normas regulamentares dentro da própria seita, né, pastor Mauro? Isso aí faz parte de regimento interno deles, né? O jeito de vestir, usos e costume deles, né? Agora, o que eles não fazem também é votar, eles não cantam hino à bandeira, eles não servem o exército, né? Porque para eles tudo isso é idolatria. Não cumprem com algumas obrigações que são cívicas, né? Certo. Até deixando claro aqui, irmãos, a gente está trazendo esse tema para alertar você que nos acompanha aqui no canal, dando a paz do Senhor aí a Milena também, que entrou agora, a todos os irmãos que estão entrando aí na live, porque muitos recebem o testemunho de Jeová, até pega a revistinha deles, eles marcam para dar estudo. Eu já tive que ir em várias casas, às vezes por conta disso daí, porque eles chamam, põem para dentro, aí eles começam a ensinar as heresias que tem dentro da tradução do Novo Mundo, as pessoas vão acreditando naquilo e confunde a cabeça de muitos, né? Muitos não estão preparados para responder a eles, e aí acabam que sendo enganados por essa seita que é tão prejudicial, né, para a igreja, né? Porque prega uma coisa que não é evangélico, que não é bíblico, que não está na palavra de Deus. Isso tem que ficar bem alerta. Então, a gente tem que sim falar sobre isso para alertar as pessoas, alertar os irmãos para não cair nessa lábia, nesses enganos que tem, porque eles são mestres em astúcia, em falar algumas coisas. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus morreu na cruz, né, pastor Mauro? Para eles, Jesus morreu numa estaca. Isso é acho que um outro ponto. Acho que até o senhor ia falar um pouco sobre isso daí, né? Eu vou dar uma pontuada sobre isso, até porque, Leandro, muitos crentes pensam que qualquer pessoa que fala de Jesus, fala de Deus, são irmãos, né? E acha que a gente é agressivo e tal, mas a gente realmente tem que mostrar... Pastor, só um minutinho, por favor. O Rony foi o rapaz que eu falei que ele tinha colocado. Seja bem-vindo, viu, Rony? Deus abençoe sua vida. Ele que colocou lá perguntando a diferença da igreja, o que seria a igreja e o que seria seita. Eu sei que o senhor já explicou, mas até por consideração a ele, eu pediria para o senhor, em síntese, dar uma explicada, porque muitos pensam que igreja e seita é a mesma coisa. A seita, o que seria uma seita, Rony? A seita, eu expliquei alguns aspectos aqui, né? Sociológico, moral, doutrinário, mas a seita, ela vamos chamar aqui dentro do contexto que nós estamos falando, vamos chamar de pseudo-cristão. Dentro do cristianismo, existe falsos cristãos, pseudos cristãos. Testemunho de Jeová, por quê? Porque eles não estão de acordo, a doutrina que eles pregam, a maneira social com que eles se comportam, e até moral, às vezes, conforme o tipo de seita, não está de acordo com aquilo que as escrituras propõem para um cristão autêntico, né? As doutrinas que eles seguem não estão de acordo, não estão em harmonia com as escrituras. São grupos fechados, exclusivistas, né? Que dizem que para a pessoa ser salva ela tem que passar por lá, ok? Então, são proselitistas, gostam de ficar pregando para pessoas que já estão numa igreja e uma série de outras coisas, né? As seitas, elas são geralmente fechadas, reuniões herméticas, e o que mais que eu poderia falar em síntese? Assim? É muito profundo, né, essa questão, a diferença entre uma igreja e uma seita. Por exemplo, dentro do judaísmo, nos dias de Jesus, tinha várias seitas. Tinha os zelotes, que eram zelosos, né, por isso vem a palavra zelote. Tinha os herodianos, que era uma seita que seguia os ensinamentos da linha de Herodes, né? Tinha os fariseus, os saduceus e os essênios, que eram as três principais seitas dos dias de Jesus. Os saduceus e os fariseus a Bíblia menciona. Os essênios não, só está na história. Então, em síntese, uma seita é isso daí, Rony. Até porque, assim, eu já vou até colocar a pergunta do Tércio que ele colocou aqui, mas para ficar mais claro com relação a isso, por exemplo, a Bíblia é clara com relação a Jesus ser crucificado, né? E eu aceito, por exemplo, o testemunho de Jeová, eles falam que Jesus foi estacado, ele não morreu de braços abertos, né? Eles
usam a questão da alma como se o sangue, a doação de sangue fosse pecado, que estaria tirando a vida, e o pastor Mauro já até explicou isso aqui, Rony. Já preveram o final do mundo algumas vezes, 2 vezes, né, pastor? 1914 e 1900. Qual que o senhor falou aí? 1916? 1914 e 1915, eles dizem que Jesus veio no âmbito espiritual. Depois tem um outro evento, em 1934, que eles colocam também, que não resiste, né? Mas, Leandro, só para mim não perder o raciocínio, depois eu vou responder para o Tércio, mas claro. Só a questão da palavra estaca, essa palavra no Novo Testamento, ela é um substantivo, né? A palavra stauros, do grego, stauros, começa com S, né? E essa palavra stauros, que é um substantivo, ela pode ser usada para cruz, ela pode ser usada para empalação, ela pode ser usada para estrangulamento, para enforcamento, né? Ela aparece 27 vezes no Novo Testamento. Então ela não define o tipo, porque nos dias de Jesus era usado 3 tipos de cruz. Aquela estaca, que é uma reta, né? A cruz de Santo André, que é um X, e a cruz mesmo de 4 pontas. Mas como que nós sabemos que Jesus foi crucificado? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, por que eles dizem que Jesus foi pregado numa estaca? Porque eles usam textos do Antigo Testamento sobre idolatria para dizer que cruz é idolatria. Não fazer símbolos, não fazer nenhum tipo... Eles usam textos lá do Antigo Testamento, Deuteronômio e tal. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o altar lá de holocausto no tabernáculo, ele tinha 4 pontas. Por que 4 pontas? Porque ele, quando se imolava o animal, aspergia nas 4 pontas, é o tipo da cruz. As tribos, quando elas paravam e se organizavam em volta do tabernáculo, ele ficava em forma de cruz. Norte, sul, leste, oeste. Então, todas... E também a gente deve olhar para a região. Cada região que as pessoas eram mortas nesse tipo de morte, que é uma das mortes mais terríveis, se usava um tipo de cruz. Especificamente em Jerusalém, na Palestina, se utilizava, nos dias que o Império Romano estava dominando a Palestina, se utilizava a cruz mesmo, de 4 pontas. Então, a Bíblia, ela não define claramente que é uma cruz, mas nós estamos municiados de elementos históricos, culturais e tipo. Travou a... Inclusive, tem até um verbo que aparece lá em Esther, né? Esther 7, do 9 e 10, que é a palavra instaurou. Essa palavra é usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, né? Mas depois, no Novo Testamento, é substantivo, que é a palavra instauros. E aí ela vai ser 27 vezes, mas ela não define. Pode ser empalamento, pode ser estaca, mas... Não, tem um texto aqui em João, pastor Mauro, João capítulo 20, versículo 25, quando Tomé, ele fala sobre a questão de querer ver Jesus, 24, João 20, 24 e 25, fala, ora, também um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos, plural, o sinal dos cravos, plural. Então, se fosse estaca, Jesus teria sido crucificado assim, ó, dessa forma aqui. Seria um cravo só. Mas a Bíblia fala de cravos. Cravos é plural, então, quer dizer, não seria um cravo. Mas eles têm saída para isso aí, Leandro. Isso aí é o seguinte, a cruz reta de estaca era crucificada assim, né? Sinal dos cravos, eles dizem, pode ser o cravo da mão ou o cravo dos pés. Mas tá falando das mãos? Como é que vai ser dos pés? Eu entendo isso daí, nós entendemos, mas os testemunhos de Jeová, as seitas são ardilosas, são sutis. Eles usam muitos sofismas. Eu vou explicar o que é um sofisma aqui, para ficar bem claro. O que é um sofisma? É uma meia-verdade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu peço para você, Leandro, você está com o seu carro aqui na porta de casa, e eu falo para você, Leandro, você pode me levar aqui na cidade vizinha? O seu carro é flex, ok? E aí você fala assim, ó, pastor Mauro, eu não vou poder levar o senhor porque eu tô sem gasolina. Mas os seus tanques tá cheio de álcool. Você não tá mentindo. Você não tem gasolina. Mas você tá com o tanque cheio de álcool. É uma maneira sutil. É uma sutileza, é um sofisma. Uma meia-verdade. E assim como não existe mulher meio grávida, também não pode existir meia-verdade, né? Então, a palavra não define,
mas nós cremos, a história da igreja mostra, a questão tipológica mostra que Jesus foi crucificado, foi uma cruz mesmo, as 4 pontas, e nós não abrimos mão disso daí, né? Se não me engano, tem até relatos de Flávio José falando disso também. Fílon de Alexandria também, acho que ele fala alguma coisa, e assim por diante, né? Tá. O senhor vai responder o Tércio agora ou o senhor vai deixar... Vamos lá. Então eu vou mostrar alguns textos aqui. O Tércio está falando na questão dos originais, né? O Tércio está perguntando assim. Os principais, a maioria dos textos originais não existe a história da mulher adúltera, de João 8, de 1 a 11. A tradução do Novo Mundo não tem. Estariam eles corretos? Pois não tendo nós originais, estariam nesse ponto a tradução deles correta comparado com nossas Bíblias. Então, deixa eu explicar isso daí. Quando você abre a Bíblia Novo Mundo, tradução Novo Mundo no Evangelho que escreveu João, no capítulo 8, ele começa pelo versículo 12. Não tem o versículo 1 até o 11. E tem outros textos também, Mateus 18, 11, Mateus 17, 21, Mateus 23, 14, Atos 8, 37, Marcos 7, 16, Marcos 9, 44, Marcos 9, 46, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 17, 36, Lucas 23, 17, João 5, versículo 4, Romanos 16, 24. Nenhum desses textos está na tradução Novo Mundo. O que eles alegam é isso que o Tércio acabou de falar, que não faz parte dos textos originais. Só que quando não se faz parte dos textos originais, geralmente a Bíblia coloca e se coloca entre colchetes, porque não há certeza que aquele texto está nos textos originais. Entretanto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que as Testemunhas de Jeová interpolaram muitos textos. O que é interpolar? Acrescentar texto na Bíblia. Eu vou mostrar isso para vocês. E outro sim que é importante a gente deixar claro é que existia 2 escolas de interpretação e também de textos, de manuscritos. Porque só do Novo Testamento existe mais de 5.000 manuscritos. Não são dos originais, são das cópias dos originais. Porque os originais nunca foram achados. São cópias dos originais. Então a tradução do a tradução Novo Mundo, ela é traduzida a partir de um manuscrito chamado copta saídico, que era uma língua antiga que se falava no Egito, né? Essa escola é de Alexandria. Então esses textos que vêm da escola de Alexandria, chamado coptas, eles são documentos que têm valor histórico, mas não são considerados melhores textos para a tradução das escrituras. E quando você pega a tradução Novo Mundo, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, eles mudaram, tiraram o artigo definido. Lá está escrito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Não era Deus, diminuindo Jesus, colocando ele como se tivesse sido criado por Jeová. Então essas traduções coptas, elas não são as melhores manuscritos para se traduzir. Até porque essa doutrina que Jesus foi criado, ela vem de Ário, que foi um herege, considerado herege pela igreja. É doutrina ariana. Agora, a escola boa era a escola de Antioquia, né? Que os textos melhores para a tradução as cópias melhores dos originais são chamados receptus, ou bizantinos, que vêm justamente daquela região onde ficavam as 7 igrejas da Ásia, na atual Turquia. Né? E quem estuda crítica textual sabe o que eu estou falando. Então, quando um texto não se tem certeza que ele está no texto original, o que se faz é colocar entre colchetes. Eles não fizeram isso. Eles tiraram esses textos, inclusive João, capítulo 8, do 1 ao 12. Do 1 ao 12, né? Do 1 ao 11. Só que daqui a pouco eu vou mostrar que eles interpolaram muitos textos também, Leandro. Amém. O Marco está perguntando aqui se os Testemunhos de Jeová têm... primeiro, obrigado, Tércio, pela pergunta aí, Deus abençoe. O Maicon está perguntando se eles têm pastores. A Milena até respondeu aqui embaixo. Não, parece que é ancião. São os anciãos, né, no caso, né, pastor Mal? O ancião que, na verdade, é o mesmo que o presbítero, né? O ancião, porque ele precisa ter uma certa experiência lá dentro, né? Tem que ser acima de 30 anos e tem que ser uma certa experiência. Hoje eles já estão um pouco mais flexíveis, já estão até ordenando pessoas mais jovens para ser ancião, mas precisa ter uma certa experiência lá dentro. Certo. O Júlio tá. Deus abençoe, Pai Senhor. Júlio, seja bem-vindo.
O Júlio está perguntando aqui, as testemunhas de Jeová, eles são considerados filhos de Deus? Eles podem ser considerados salvos no reino de Deus? Isso aí é uma boa pergunta, né? As testemunhas de Jeová são considerados filhos de Deus? Eu digo que não. Não por quê? Porque é a Bíblia que diz. Quando Jesus foi procurado pela sua mãe, e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com o Senhor. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que ser irmão de Jesus. Para ser irmão de Jesus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, são criaturas de Deus que precisam ser evangelizadas. Acho que é a Andréia que está perguntando. E eles podem ser considerados salvos no reino de Deus. E eu digo mais uma coisa, a verdade só existe uma. O Tércio até fala sobre isso de vez em quando. Não existe duas verdades. Tiago diz que uma fonte não pode dar dois tipos de água. Ou ele dá água boa, ela dá água boa, ou água ruim. Então, para ser salvo, precisa ser filho de Deus. Tem que nascer de novo e estar inserido no reino de Deus. Então, não existe duas verdades. Quando você conversar com um adepto das seitas, você vai perceber que eles têm um pouco de receio de colocar as doutrinas deles. Por quê? Se é verdade, se é a doutrina deles, eu, por exemplo, eu posso debater, conversar no campo das ideias com qualquer pessoa sobre a doutrina que eu creio. Porque eu sei que essa doutrina é real, é verdadeira. Agora, a doutrina falsa vai chegar um momento que ela é fechada. Ok? Entendi. Obrigado, Júlio André, aí. Deus abençoe. O Rony está colocando aqui, pastor, os testemunhos de Jeová não tomam a Santa Ceia, só toma a Santa Ceia quem acha que vai para o céu. Triste, né, esse pensamento. Até ia falar para o senhor, eles não participam da ceia, né? Não tem... passa lá, mas na verdade não tem... Ninguém pega, né? Só os 144 mil. Isso aí é chamado por eles de refeição noturna. É só uma vez por ano, né, que eles fazem isso. E só que vai passando e ninguém pega. Só pega aquele que, porventura, ele se sentir que ele faz parte dos 144 mil que tem esperança celestial, né? Porque, segundo a testemunha de Jeová, 144 mil vão para o céu. E o restante fica aqui plantando uva e plantando figueira. É interessante isso daí, Leandro, que você sabia que o Russell, ele tinha esperança celestial? É mesmo? Depois mudou, quando vieram os outros líderes, que eles remanejaram. Até porque eles usam muito o texto de Provérbios 4,18, que diz assim, a vereda do justo é como a aurora do dia. Vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Porque eles dizem que se vier outro entendimento, olha como que a doutrina deles é falsa. Porque a doutrina ela não muda. Mas eles dizem, quando vem um outro entendimento, até então não tinha um entendimento, que era só 144 mil que ia para o céu. Esse entendimento veio depois. Então, como a Bíblia diz que é como a aurora do dia, a gente não entendeu, mas agora a gente já está entendendo, por isso que mudou. Mas afinal, para eles é só os 144 mil que vai para o céu ou não? Sim, para eles é. E os 144 mil para eles são pessoas de todos os tempos, né? Inclusive os 12 apóstolos. E aí, quando passa a ceia, eles, a não ser que ele tenha certeza que ele faz parte dos 144 mil, senão ele não pega. O duro, pastor Mauro, que eles usam até aquela passagem de Apocalipse que está falando de 144 mil do povo de Israel. Eles falam de... Um dia um veio falar para mim isso aí. Eu falei, não, tá de brincadeira, né? Ficou totalmente fora da linha. O Carlos está perguntando aqui, como é a forma litúrgica? Como é a estrutura de pregação? É semelhante a nós evangélicos? Não, é bem diferente. É forma mais de como fosse uma escola dominical, nós. Aí eles chamam um para participar, vai lá, fala 5 minutos, o outro vai lá, mas comentando dentro do assunto que está sendo tratado. É bem diferente a liturgia. O Tércio está perguntando aqui sobre hoje eles flexibilizam receber transfusão de sangue por graduações limite de sangue. Na verdade, né, Tércio? Não é bem sangue para eles, né? Nós sabemos que é sangue, mas para eles, por exemplo, é plaqueta, né, é o plasma, a albumina, que é um derivado do sangue. Aí eles dizem que isso daí não é sangue, são pequenas porções, né? Aí eles até já se flexibilizam no caso, mas eles sempre procuram falar para o médico que eles querem um tratamento alternativo. Em último caso, aí eles vão dar esse flexibilizar, dizer, não, a albumina, a plaqueta, a gente até recebe, mas são derivados de sangue, né? Meu Deus.
Rapaz, não dá para ficar em pé uma doutrina dessa, pastor Mauro. Não adianta, é um rolo, faz um rolo de Dissolve, coisas simples, né? se dissolve igual geleia. É. Ô, Leandro, se você me permite, só quero mostrar aqui, como nós estávamos falando sobre os textos originais, né? E, na verdade, eles deturparam a Bíblia, né? Primeiro que a palavra Jeová, ela nem existe, né? Tem algumas Bíblias nossas que traduzem a palavra Jeová, a gente até aceita, né? Mas você sabe que o hebraico, ele é um idioma totalmente diferente do português, né? O hebraico é um idioma tangível. Por que tangível? Algo que você pode tocar. Porque cada letra do alfabeto hebraico, das 22 letras, ela representa um símbolo, um boi, o Aleph, por exemplo. É um boi, é um cajado, por exemplo, o Lamet, que representa tem o som de L, ele é um cajado. Então ele é um idioma tangível. E ele lê e escreve ao contrário, né? Da direita para a esquerda. Então a palavra, o J já não existe, porque quando se vai falar um som para dar som de J, você tem que usar o Yod, que é uma letra bem pequenininha do hebraico. Então a gente utiliza a palavra Yavé, né? Iá. Salmo 68, verso 4, fala que o nome de Deus é Já, que é uma abreviatura de Yavé, né? Então o que eles fizeram? Eles colocaram, no Antigo Testamento já não tem a palavra Jeová. Algumas Bíblias traduzem. A gente até aceita, né? No Antigo Testamento é o tetragrama, né? O tetragrama é uma coisa, Adonai é outra, que não vai dar tempo de eu explicar aqui. Mas quando você vai para o Novo Testamento, eles tiraram a palavra Senhor, que é a palavra Kyrios, colocaram Jeová. A palavra Theos, que é a palavra grega para Deus, eles colocaram Jeová. E além do que, eles fizeram várias interpolações, que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Já que eles não colocou aqueles textos que nós citamos, porque não está nos textos originais, mas tem várias interpolações. Por exemplo, Colossenses 1, versículo 16. Lê para mim, fazendo favor, Leandro. Colossenses 1, 16. 16 e 17. Colossenses 1, 16, 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou ler na tradução Novo Mundo agora, ó. Você vê como que eles interpolaram, né? O que é interpolar? É inserir algumas frases, né, num texto para alterar o sentido, adulterar o sentido. Então tá aqui, ó, tradução Novo Mundo. Porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas. Nos céus, por que outras coisas? Porque eles acham que Jesus foi criado também. Nos céus e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas, e todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. Percebeu a sutileza? Vamos ver mais um texto. Mais um texto, Leandro. Lê aí, por favor. Claro. Tem vários. Tito 2,13. Tito 2,13. Isso. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução Novo Mundo. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus. Olha aí. Do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Quer dizer, eles tiraram Jesus como Deus aqui. Percebeu? Rapaz, eu vou te falar. Mais um texto, 2 Pedro 1,1. 2 Pedro 1,1. E eu estou com o texto grego aberto aqui, justamente para confirmar, né? 2 Pedro 1,1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tradução Novo Mundo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais obtiveram uma fé tida por igual privilégio como a nossa, pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo.
Meu Deus do Ver céu. aí como que eles interpolaram, acrescentaram frases para tirar a deidade de Jesus. Tem outros textos aqui, mas não vai dar tempo de falar. Inclusive, eu quero indicar esse livro aqui, ó, 2 livros, você me permite, Leandro? Os irmãos que querem estudar, esse livro aqui, ó, é do pastor Ezequias Soares, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, Testemunho de Jeová. Aqui, ó. Esse livro, Testemunhas de Jeová. Esse é um trabalho acadêmico do pastor Ezequias Soares, ó. E tem um outro livro aqui, que é de um ex-testemunho de Jeová, o Edson Reis, Pregando para Pregadores. Ó. Esse livro que, se vocês puderem adquirir, ó, Pregando para Pregadores. É um livro muito bom, como você fazer uma abordagem e evangelizar as testemunhas de Jeová. Certo. Pastor Mauro, 1 João, capítulo 5, versículo 20, eles mudaram também ou não? Não, eles tiraram. Tiraram da Bíblia? 1 João? 1 João 5, 20. Ah, não. Tô achando que é o Evangelho. Não, esse daí, vou ler aqui na tradução deles. Lê aí. Eu vou ler primeiro aqui, aí o senhor lê aí. Tá. 1 João 5, 20 fala assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5,20, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Termina o versículo falando que Jesus é Deus. Né? Mas eles... Até aquela questão de Tomé, quando ele fala Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu, que você citou aí, que Tomé pede para pôr a mão nos ferimentos, aí eles dizem assim, eles colocam com letra minúscula lá. 1 João 5,20 diz aqui assim, ó. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o verdadeiro por meio de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que eles interpretam aqui é que o Deus que está falando aqui não é o Filho de Deus, mas seria o Pai, Jeová, no caso. Meu Deus do céu. Exatamente. Texto tão claro desse, né? Não tem jeito. Bom, o Michael está perguntando, em relação à pergunta que o Júlio fez, se o testemunho de Jeová morrer, atualmente ele não será salvo? Ora, se ele... por exemplo, se Jesus é o único caminho, né? Ele não deu alternativa de caminho, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que se eu pegar uma estrada, que eu quero ir para São Paulo, eu posso pegar qualquer caminho? Não. Então significa que se eles não crêem que Jesus é Deus, eles tiram a deidade de Jesus, significa que eles estão seguindo uma doutrina errada e vão chegar no céu errado. Vai para o inferno mesmo, né, pastor? Exatamente. O Tércio também está perguntando aqui que foi escrito em grego, né? Eu estou indo por sequência. Tá bom, Leandro. Vai lá. O Nilson está colocando aqui, pastor Mauro, tem mais seitas, não somente Testemunho de Jeová? Tá cheio, né, pastor Mauro? Muitas seitas. Essas aqui são as mais clássicas. Tem demais, seitas demais. A gente vai falar de várias seitas durante essas próximas lives agora. O Rony está perguntando da maçonaria. Rony, a nossa próxima live, na próxima segunda de live de estudo que eu estou falando, que a gente tem live durante a semana, mas a live de estudo da próxima segunda-feira é sobre a maçonaria. Aí a gente vai abordar mais a fundo esse assunto, tá? O Terço está colocando aqui, o Novo Testamento foi escrito em grego, porém Jesus falava hebraico e aramaico. Como Jesus pronunciava o nome de Deus? Jeová, como em Isaías? Não, esse nome Jeová, ele é híbrido. Vou explicar isso daí. O nome Jeová, ele é um nome híbrido. Como assim? Foi pego o tetragrama, né, do nome que a gente conhece como Yahvé. O nome de Deus, Terço, é impronunciável. Não tem como pronunciar o nome de Deus, é impronunciável. Quando você vai ler o texto original que ele respondeu para Moisés, eu sou o que sou, na verdade não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Porque ele estava dizendo para Moisés, eu serei, você vai me chamar conforme a circunstância, a situação que você estiver vivenciando. Se você precisar de paz, eu sou o Yahvé Shalom. Se você precisar de justiça, eu sou o Yahvé Tzikenu. Se você precisar de alguém que te represente, eu sou o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, né?
Se você precisar de provisão, eu sou o Jeová Guirê, né, o Deus da provisão. Se você precisar de que alguém que te cure, eu sou o Jeová Rafá, o Yavé Rafá, o Deus que sara. E assim por diante. O El Shaddai, né, o Deus da montanha, o Todo-Poderoso. Então o nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável. O que foi feito? Foi pego o tetragrama, porque não se usa vogal no hebraico, e foi adicionado as vogais de Adonai. Porque quando você vê Adonai no Antigo Testamento, a palavra Senhor, Senhor, tudo com maiúsculo, todas com maiúsculo, é a palavra Adonai se referindo ao Pai. Quando você vê a palavra só o S maiúsculo, é a palavra Adoni se referindo ao Filho. Então, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, Jesus falava aramaico, porque as línguas semíticas, né, que é o grego, aliás, que é o hebraico, o aramaico e o árabe, a fonte é o aramaico, ok? Essas línguas vêm do aramaico. O aramaico é primo do hebraico, como o português é primo do espanhol. Jesus falava, assim, o nome de Deus, falava Deus. Tanto é que ele vai falar lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ele vai, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele não utilizava esse nome Jeová, não, Tércio. O Mike, só respondendo a tua pergunta, o testemunho de Jeová morrer, sendo testemunho de Jeová, é inferno na certa, tá? Só existe um caminho, que é Jesus, e Jesus é Deus. Se eles negam a divindade de Jesus, Mas eles não creem no inferno, não, viu, Leandro? Não, eu sei que eles não creem, né? Até aí entrar nesse assunto agora, que é a questão que nós já tivemos uma live sobre isso, né? Sobre a imortalidade da alma, né? Deve ser por isso que até o Mike está perguntando com relação a essa questão da salvação deles. Então, para ficar bem claro, Mike, para o testemunho de Jeová, se você não está no meio deles, você também não tem salvação, não. Para eles é isso, né, pastor Mauro? Eles são extremamente exclusivistas, e quando uma pessoa abandona o testemunho de Jeová, a vida dela não fica um pouco complicada, né, pastor? Eles desassociam a pessoa, chama desassociar. E aí eles usam aquele texto lá de 1 João, que diz que para você nem receber nas casas, né? É um texto que serve para eles mesmos, mas eles usam e aí até pessoa da família, eles também utilizam para poder segregar a pessoa, né? E não recebais em casa, se a pessoa for o chefe da família, não deixa mais ele nem dirigir os estudos dentro de casa, quando ele é desassociado. Você sabia, Leandro, que eles têm literatura, por exemplo, um livro chama KS, que é um livro que fala de doutrinas lá dentro, mas só os anciãos que têm. Esse livro não é aberto para o povo. Essa eu não sabia, não. Chama KS essa literatura, é só o ancião que tem acesso a essa literatura. Aí eu te pergunto, por que uma denominação religiosa vai ter uma literatura que só tem acesso o líder? Aí ele só libera a sentinela das trevas, né? Só. A sentinela das trevas vai indo para a casa das pessoas aí, contaminando um monte de gente e trazendo um monte de problema para a igreja. Já colocando aqui direto, depois eu já vou perguntar mas se não tem inferno na visão deles, para onde vai quem não é um deles? E aí o Maico também pergunta, né? Então, o que eles acham que acontece depois da morte? Aí, mais perguntas para o senhor aí, pastor Mauro. São aniquilacionistas. Eles acreditam que quem é salvo tem a vida. Quem não é salvo é a morte. Morre, é aniquilado e acabou. Aniquilacionismo. Não tem inferno. Morreu longe da doutrina do jeovismo, né? No caso, Deus aniquila e morreu ali, já era. E eles dizem o seguinte, que a pessoa que perdeu a salvação, que não tem salvação, ele não ressuscita mais, ele já foi aniquilado. Acabou. Esse não ressuscita mais. Uhum. O Carlos está colocando aqui, literatura exclusiva é semelhante ao Vaticano, né? É a mesma coisa, praticamente, né? O corpo governante deles, e aí, no caso, só esse corpo governante e esses anciões que tem esse livro aí, né, pastor Mauro? Esse livro, ele fica na mão do corpo governante dos anciãos. O corpo, eles é mais ou menos igual à Igreja Católica. Se você for numa missa de domingo,
Você foi em qualquer igreja da Igreja Católica, está aquele folheto da Eucaristia, que vem do Vaticano. É o mesmo tema, né? A homilia. E se você for num salão do reino, eles vão estar estudando no mundo todo a mesmo assunto na sentinela. Sentinela das Trevas. O Tércio está perguntando por que Jesus é chamado primogênito ou princípio da criação? É porque no princípio ele estava com Deus, não é que ele foi criado. Isso daí é um adjetivo qualificativo. No princípio, quando a gente lê o capítulo 8 de Provérbios, a gente entende que ele vai falar no princípio, né, antes que Jeová formasse os cosmos, eu estava com ele, eu era o seu aluno, eu era o seu arquiteto, seu engenheiro. Significa que ele estava na criação primeiro, antes de todas as coisas. Não que ele foi criado, porque a Bíblia mostra em Hebreus capítulo 1 que Jesus é o filho gerado. Gerado não é ser criado. Por exemplo, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, mas ele não é animal. É chamado de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não é animal. É uma metáfora, né, no caso aí. Então, primogênito ou princípio da criação é que ele estava na criação. E quando é interessante, Tércio, quando o Yahvé estava criando todas as coisas, Deus estava criando todas as coisas, ele dizia, haja luz, haja separação, haja tal coisa. É o verbo em ação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, por isso que fala do princípio. Amém. A Vanessa está colocando aqui que, no caso, então, eles acham que o ser humano é igual o cachorro, morreu, acabou, pastor Mauro? Para eles o ser humano não tem alma imortal. A alma é mortal. Morreu, apagou tudo. E eles lêem o texto de Eclesiastes lá que diz que diferença tem o homem com o animal. O homem vai para um lugar diferente do animal. Eles lêem Eclesiastes 9 lá, né? Então, o Rony está colocando aqui, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Não, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E essa parte do verbo se fez carne é João 1,14, né? Então, no caso, é a palavra logos, né, pastor Mauro, no grego. O verbo é a palavra logos. De palavra, né, no caso. Exatamente. É traduzido na Bíblia deles já por Rony, palavra. Está ficando claro para você? No princípio era a palavra. Está ficando claro para você a questão do... No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Tirando o artigo definido, colocando Jesus como um deusinho menor, letra minúscula, né? E a deturpação da Bíblia Tradução Novo Mundo, ela não é uma Bíblia sagrada, ela é uma Bíblia sangrada. Porque o que foi deturpado, os textos, a maneira com que foi colocado a palavra Jeová no lugar da palavra Theos e no lugar da palavra Kyrios, Senhor também, é um absurdo, né? Amém. O Rony está entendendo, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. O pastor Mauro está aqui. Ele é especialista nessa parte de apologética cristã e seitas e heresias. Ele já é preparado em tudo, mas esse eu acho que é o carro-chefe, né, pastor Mauro? Esse com certeza. Então, a Vanessa está colocando, se é imortal para quem... só é imortal para quem morre em Cristo? Não, é porque eles crêem na vida eterna, mas não crêem na condenação eterna. Tanto a doutrina da Trindade como a doutrina do inferno, para eles foi inventada pela Igreja Católica, né? Eles falam que a Igreja Católica deturpou as Escrituras, e eles dizem, uma coisa que eles usam muito é dizer o seguinte, acha para mim na Bíblia a palavra Trindade, eles falam. Onde está a palavra Trindade na Bíblia? Né? E é claro que essa palavra não está mesmo, porque a Bíblia usa a palavra divindade, mas o conceito da Trindade está na Bíblia. Aí você pergunta para eles onde está escrito também Testemunho de Jeová na Bíblia e Salão do Reino. Não está também, né? Ai, meu Deus do céu. O Marco está colocando aqui, o que é aquele livro deles que acho que o nome é Mormon? Acho que é assim. Não, Marco, o mormonismo é outra coisa. Testemunho de Jeová é uma coisa, mormonismo é outra coisa. Você está falando dos Mormons aí, Mormon não é a mesma coisa que Testemunho de Jeová, né, pastor Mauro? Tem uma grande diferença, assim, são líderes diferentes, um é o Russell, o outro é o Joseph Smith, por aí vai, né?
O Tércio está pedindo ali. Então, os Mormons é outra coisa, a gente pode até fazer sobre os Mormons aqui, né? Mas Não, aí a já. gente vai fazer, nessa próxima semana a gente já vai fazer sobre a maçonaria, depois na outra a gente faz sobre os Mormons, né? Vamos falar sobre eles e depois vamos fazer uma só sobre religiões unicistas, né? Que igreja local, Voz da Verdade, que tantos cantam hino aí, mas não sabem que são unicistas, por aí vai. Então a gente vai trabalhar essas próximas lives relacionadas a seitas e heresias. O senhor quer responder para o Tércio aqui já, pastor? O Tércio está perguntando, Provérbios 8, uma tradução fala diz criou, outra faz possuía. A palavra possuir significa entrar dentro, Tércio. É entrar dentro. Isso significa que Jesus, ele é proveniente do Pai. Ele veio do Pai, né? E Jesus nunca foi criado por ninguém. Esse texto aí não prova nada que ele foi criado. Acho que é bom a gente até ler um texto aí, Leandro, por favor. Claro. Hebreus capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Então, irmãos, agradecer aí, fico feliz do Rony estar aqui, estar aprendendo. Deus abençoe, Rony. Sempre vai ser bem-vindo nas nossas lives aqui, viu? Inclusive, esse texto aqui, Leandro, eu quero explicar o que eles falam desse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Lê aí, por favor. O 4 e o 5. Hebreus capítulo 1, versículo 4 e 5? Fala, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei? É uma pergunta. E outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui é um testemunho do pai, dando testemunho, eu hoje te gerei. Agora, olha que interessante. O versículo 7, ó. Versículo 6. Outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, por que outra vez introduzir no mundo? Porque ele já tinha vindo na criação, ok? Outra vez, ó. Ao introduzir no mundo o primogênito, diz a todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do filho diz, quem diz? O Pai. Deus, pai o teu trono, ó Deus, olha o Pai chamando Jesus de Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse texto aqui eles mudam também. Ele diz que ele não está falando o teu trono, ó Deus, subsiste, que ele está dizendo que é o trono e não o Jesus. Ok? Ai, meu Deus do céu. Eles tentam modificar textos que... olhem como que isso é sério, irmãos. Eles tentam tirar peso da palavra de Deus, tirar peso da realidade da divindade de Jesus. Eles negam que Jesus é Deus. Então não tem como ser igreja, não tem como ser irmãos. Isso que fique claro para os irmãos aí. O Carlos está colocando, por que os testemunhos de Jeová não gostam de rezar ou orar? Não, eles oram sim, isso aí é mito, viu? Isso aí é mito. Se você chamar eles para orar quando eles vêm, eles não vão orar com você. Mas nas reuniões dele, nas casas deles, eles oram sim. Isso daí é mito. Só não ora com as pessoas na rua. Porque eles não vão receber a oração de outras pessoas, né? Entendi. Então, o que devo fazer quando um testemunho de Jeová chegar em minha casa, pedir para eles ir embora? O Mike está perguntando aí, pastor Mauro. Ô, Mike, se você não estiver preparado para conversar com eles, mostrar nas escrituras para eles, refutar eles, é melhor que você peça que eles vá embora, sim. Porque a Bíblia diz, né, se alguém não traz outra doutrina, a mesma doutrina, está falando dos gnósticos lá na primeira carta de João, nem o recebais em suas casas. Eu recebo eles aqui porque eu já estou acostumado. Se bem que eles não vêm aqui mais, né? Só vieram 2 vezes e sumiram daqui. Na minha casa também só foram uma vez. Aí uma vez foram na minha avó também. Aí minha avó falou, tem um neto meu que gosta de ler a Bíblia. Eu vou chamar ele para conversar com vocês. Nunca mais apareceram. Ô, Michael, é isso aí, ó. Parabéns pela pergunta, viu? É muito importante você saber como lidar com esse tipo de pessoa. Porque, às vezes, a pessoa não está preparada e, se não tiver preparado, eles vão trazer confusão. Isso é muito sério. O Tércio colocou que na minha casa eles oravam. Eles oravam, eu cobrei.
Tem que cobrar mesmo. Pastor Mauro, como que é a escatologia na parte escatológica dos testemunhos de Jeová? É uma salada. É uma salada. O Tércio está falando que ele aceita os mormons na casa deles. Eu também aceito. Um dia veio um mormon na minha casa, lá em Tupã, Tércio, lá onde você foi na minha casa lá. E aí ele falou para mim que queria orar comigo para eu receber o ardor no peito do anjo Moroni. Aí eu falei, não, vamos pegar a Bíblia primeiro. Não, a Bíblia não é tão importante, ele falou. O importante é o senhor receber o ardor no peito do anjo Moroni. Aí eu comecei a ler uns textos para ele. Ele falou que ia chamar o sacerdote dele, mas não voltou mais. Bom, a escatologia deles é uma falácia, né? Eles são pós-tribulacionistas, acreditam que eles vão passar pela tribulação. Para eles, o anticristo é a ONU, ok? Não, meu Deus. Para eles, o anticristo é a ONU, e para eles também acreditam que só 144 mil tem esperança celestial. A grande multidão, que está lá depois, lá no capítulo 14 mesmo ali, a grande multidão que a Bíblia fala é os que vão ficar na terra. Só que um dia eu mostrei para eles que eles estavam diante do trono de Deus, no céu, a grande multidão. E assim mesmo ele falou que não, que é na terra. Que a terra vai ser totalmente restaurada, vai ser um paraíso aqui na terra, e eles vão ficar plantando uva e figueira aqui, né? E escatologia, essa questão aí do estado intermediário, eles são ali aniquilacionistas, eles não acreditam que a pessoa fica sofrendo, não acredita na doutrina do inferno, diferente dos adventistas, que são aniquilacionistas também, mas para eles o combustível que leva a pessoa a ser, por exemplo, a pessoa, se ela pecou mais, ela vai queimar mais, mas depois vai ser aniquilada. O combustível são os pecados, né, da pessoa. Quanto mais pecado, mais vai sofrer, mas vai ser aniquilado também. As testemunhas de Jeová já acham que a pessoa vai ser morta e não volta mais, não ressuscita mais. Tércio está perguntando aqui se o testemunho de Jeová são adeptos do docetismo. O docetismo? Deixa eu ver se eu lembro aqui, Tércio. Coloca para mim o que é o docetismo aí, Tércio, que eu não estou lembrado agora. O docetismo. Deixa eu lembrar o que é o docetismo aqui, que é tanto ismos. A doutrina que nega a existência de um corpo material para Jesus. Isso daí existe... Com relação à ressurreição, né, ele está falando. Eles têm o que eles dizem, né? Quando você lê Mateus 27, 52, eles dizem que não houve ressurreição ali, ok? Eles dizem o seguinte, que Jesus ressuscitou, mas não com um corpo igual o nosso, um corpo imortal não glorioso, né? E eles dizem que aquela ressurreição, exatamente, Tércio, eles dizem que aquela ressurreição de Mateus 27, 52, que aquilo lá foi um terremoto que deu lá no cemitério e jogou os corpos para todo lado, que eles não creem naquela ressurreição lá. E eles acreditam que Jesus é espírito mesmo, mas só que a Bíblia diz que Jesus comeu, que Jesus chegou lá, e quando Tomé pediu para colocar o dedo, ele falou assim, coloca o dedo aqui, acaso um espírito, né? Jesus falou, acaso é um espírito? Um espírito jamais poderia ter ferimentos, né? Certo. Pastor, então... No caso dessa escatologia deles, eles falam que vão ficar aqui plantando vinho e uva e a terra vai ser restaurada, certo? Paraíso na terra. Não, paraíso na terra. Mas para onde que essas pessoas vão para restaurar toda a terra? Vai restaurar com elas aqui? Vai haver uma purificação total, né? Aí aqueles textos que diz que o leão comerá palha como o boi, eles vão estar junto ali, vão poder colocar a mão no leão. Isso daí é o milênio, na verdade, que eles estão vendo. E eles dizem que é a terra restaurada. E para eles não acreditam também que em novo céu e nova terra. Eles não acreditam que a terra e o céu vão ser, como Pedro diz, entesourado para o fogo, vai ser destruído e vai vir um novo céu e nova terra. Eles dizem que essa terra mesmo aqui que vai passar e vai ser um paraíso. E que essa restauração é real, que vai acontecer. Que quando ele vier para a batalha do Armagedon, então ele vai matar todos os ímpios e aí começa a restauração dessa terra. A Vanessa está colocando aqui, se eles quiserem que fique, eu vou subir.
para eles eles não têm. O que é aquela revista que eles dão às pessoas? É por isso, Maicon, essa pergunta que você está falando aí, é por isso que o tema hoje, Testemunhas de Jeová, é a Sentinela das Trevas. Então, explica para ele, pastor, o que seria essa revista aí. Essa revista aí, a Sentinela, Michael, é uma revista, um periódico que eles têm trimestral, né? E eles estudam ela, e assim como a gente estuda na escola dominical. Aí eles estudam ela, todas as reuniões deles, vai um lá, dá um parecer, e eles vão tratando os assuntos que estão nela. Eles utilizam ela como uma revista de escola dominical. Inclusive, Leandro, antigamente, muitos anos atrás, quando chamava Arauto da Presença de Cristo, tinha uma coroa no logotipo deles com uma cruz. Antigamente. Depois eles tiraram, porque veio essa questão da estaca, eles tiraram. Mas é só você buscar fotos antigas da Sentinela, você vai ver essa coroa com a cruz, chamava Arautos da Presença de Cristo. Tinha essa cruz aí, depois eles tiraram. Então essa revista aí, Michael, é a Sentinela, é uma revista que eles dizem que através dessa revista você pode encontrar a direção certa, todos os temas que estão na Bíblia, né? E eles dizem que essa revista ela lança luz, né? Mas na verdade o Leandro já falou aí, ó, a Sentinela das Trevas. Ô, pastor Mauro, dizem que Maria Russell, né, que é o nome da esposa de Charles Russell, acusou ele de adultério, né? E parece até que está escrito no livro Proclamadores do Reino de Deus, na página 645, 646. Isso procede? O senhor tem alguma informação quanto a isso? Tenho. Além do boato que ele era maçom, né? Também ele foi levado por ela no tribunal várias vezes, não só por essa questão aí, mas também por agressões físicas. E que no final ela acabou depois divorciando dele, né? Que ela não suportou ele. E isso procede. Outro sim, ele foi levado no tribunal por pastores também que ele ofendia. Inclusive, uma dessas vezes que ele foi levado ao tribunal, o juiz levou um tradutor lá de grego e hebraico e perguntou para ele: o senhor tem conhecimento de grego e hebraico? Ele falou: ó sim, ó sim. E aí o tradutor começou a fazer perguntas de hebraico e grego para ele, ele não sabia responder. Ele era muito pobre no grego e no hebraico. Meu Deus. O que está colocando... Outro sim, você sabia que eles passaram a utilizar a tradução Novo Mundo a partir de 1950? Não, para mim era até antes. Não, antes eles usavam a King James. Ah, entendi. Entendeu? Antes eles usavam a King James e depois começaram a usar essa TNM. Depois eles lançaram essa tradução aí. Meu Deus. O que está colocando, eles não creem no lago de fogo literal, numa destruição da terra literal? Não, lago de fogo para eles não é literal, nem a terra também para eles vai ser destruída. A terra que fala para eles, Tércio, quando fala novo céu e nova terra, são as pessoas que vão ser destruídas, as potestades, as autoridades, para eles. Céu, as autoridades, as potestades, e a terra, as pessoas da terra. Eles vão muito lá para o texto do dilúvio, e aí ele diz assim: a terra foi destruída no dilúvio, não foi o povo que morreu, não foi as pessoas que morreram? Como vocês estão falando que a terra vai ser destruída? Então eles dizem assim, e o lago de fogo para eles é a segunda morte, quer dizer, a pessoa não ressuscita mais. Não tem esse lago literal aí. Certo. Irmãos, tem mais alguma questão que ficou, que vocês têm dúvida? Se caso tiverem, ainda eu vou deixar um tempinho para poder responder o pastor Mauro. Se não tiver, a gente já está com 1h30 praticamente de live. Uma live abençoada, eu creio que foi uma das melhores lives que nós tivemos aqui, pastor Mauro. Todas elas foram bênção, né? Todos os temas aí que a gente tocou. Mas nesse tema eu acho que está sendo de muita utilidade para a igreja. Muitos irmãos, pelo que eu percebo aqui, não tinham conhecimento profundo do que seria os testemunhos de Jeová. O Michael está colocando, eles creem em pessoas possuídas por espíritos imundos? Não, eles creem, mas eles não vão lá orar para tirar, não, viu? Ai, meu Deus do céu. Pastor, outra questão também que é até polêmica, vamos dizer assim, que eles polemizam muito, é a questão do aniversário. Como que um cristão deve responder para eles sobre isso? Porque eles vivem criando problema com outros aí por causa de data de aniversário, né?
Eles, inclusive, eles dizem que eles não comemoram Natal, eles não comemoram... Para eles dizem assim, ó, nós não comemoramos Natal, porque para nós o importante é a morte de Jesus, e não o nascimento. E aí eu disse um dia para eles, mas que alguém pode morrer antes de nascer? A pessoa, para morrer e crescer, ela precisa nascer primeiro, né? Então Jesus, ele só morreu porque ele nasceu. Então, embora não tenha a data específica na Bíblia, mas nós comemoramos. Eles não comemoram muita coisa, o Leandro. Eles não comemoram Natal, nenhum tipo de ato cívico, eles não comemoram aniversário, né? E eles têm uma série de questões por isso, porque, segundo eles não podem ter muitos encontros sociais, são questões aí já relacionadas com o regimento interno deles, né? A gente pode responder para eles é que nós comemoramos, porque Jesus também estava em festa de casamento. Isso daí para nós assim como nós nascemos, vamos morrer um dia, nós fazemos o aniversário, né? Mas eles não gostam de comemorar por questões de regimento interno, né? Inclusive alguns deles gostam de tomar uma, e aí de vez em quando eles têm choque entre eles lá, porque eles sempre estão dizendo para não tomar. Mas quando eles fazem churrasco junto deles lá, eles tomam uma, sim. Na verdade. Umas não, pastor Mauro. Eu conheci um testemunho de Jeová que morava próximo da minha casa lá, o negócio era feio, viu? O Rony tá falando aí, mas isso daí, Rony, é mais voltado, isso daí na verdade é mais uma lenda, né? Porque só tem 2 aniversários na Bíblia. Um é o aniversário de Faraó, né? E o padeiro perdeu a cabeça, lá na história de José. Outro é o aniversário de Herodes, João Batista perdeu a cabeça. Então eles dizem isso, mas isso aí é mais um folclore, viu, Rony? Eles não comemoram mesmo por causa de questões internas deles lá, vestuário, né? Eles frequentam com gravata e assim por diante. Assim como nós também da igreja colocamos gravata, né? Aliás, na questão de vestimenta, eles são bem decentes. Sim. Então, eles têm praticamente uma vida presa, não é? A vida deles ela é bem regrada, né? E eles têm que dar satisfação de tudo para os seus líderes. As pessoas acham ruim, às vezes, de dar uma satisfação das coisas para o pastor, né? Mas lá não tem esse negócio. Lá tem que dar satisfação e quem não dá é chamado de servo negligente ainda. Isso aí, eles não se misturam com os outros, né? Não se mistura, ou vem para o lado deles, ou vai embora. É interessante que, assim, eu já ouvi alguns casos, né, de cristãos que namoravam pessoas do testemunho de Jeová, né? E no final das contas, não, tá tudo bem, cada um no seu canto. Isso é muito complicado, né, pastor Mauro? Até porque eles não aceitam ninguém de fora e também para trazer a pessoa tem que ser o Espírito Santo mesmo, né? E não tem jeito. É jogo desigual, né, na verdade. Não vai dar certo mesmo, né? Não vai dar certo. Bom, mais alguma questão que ficou, irmãos? A gente já está passou de 1h30 já. Live, agradecendo aos irmãos aí. 1h30 de live, hein, pastor Mauro? Bom, eu vou pedir para o pastor orar, agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram conosco, o Tércio, o Rony, que estão aqui com a gente, o Maicon, e todos aqueles que sempre estão, né? O Carlos, a Michele, todos que estão sempre, a Vanessa, todos que estão aqui conosco, né? Um abraço a todos aí, pastor da Assembleia de Deus Ministério Apologético. Agradeço ao senhor mais uma vez pela disponibilidade, pela força aí de nos ajudar nesse assunto. E depois a gente vai entrar mais a fundo em outros assuntos. A próxima semana falaremos sobre a maçonaria. Certo, pastor Mauro? Amém. Combinado. Maravilha. Um abraço a todos, né? Quem quiser se aprofundar mais nessa área de seitas aí, nós temos um curso completo, curso básico e curso médio, né, sobre religiões e seitas, apologética cristã. Basta entrar em contato conosco e peço aos irmãos que puderem, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Um abraço para a irmã Eliene. Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor preparou para nós estarmos
falando assuntos relacionados ao teu reino. Abençoa cada irmão que aqui participou, Leandro, Vanessa também, Valentina, todos os irmãos que estiveram conosco aqui, que o Senhor possa recompensá-los, abra o nosso entendimento cada vez mais, para que nós possamos falar a tua palavra como ela é. Despede-nos em paz, nos dá uma noite tranquila e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Mauro. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Fica na paz. Abraço. Amém. Abraço. Você que nos acompanha no canal Amor do Calvário, agradeço a você pela disponibilidade, pela paciência conosco nesse tema tão importante para a igreja nos dias de hoje, tratamento sobre seitas e heresias. Que Deus possa te abençoar e continue acompanhando o nosso trabalho no @canal Amor do Calvário, tanto no Instagram, aqui no Facebook e também a nossa página no YouTube. Deus abençoe a todos e nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a sua vida.